Estamos aqui em mais um Juicy Cast. Dessa vez eu já vou começar pedindo para você deixar seu like aqui se você está no YouTube, se inscrever nesse canal e se você está no seu player favorito, para você dar aí uma avaliação, umas 5 estrelinhas pra gente. Se você gosta aqui do Juicy Cast, esse podcast produzido com muito amor para todo mundo que mora aqui na região da Baixada Santista, ou para quem está mudando para cá, ou para quem tem interesse nessa terra maravilhosa, não é, Nath? Verdade, gente. Não esquece, hein? Participa aí, engaja com a gente, porque vai vir muita coisa boa por aí, viu, pessoal? É uma honra estar com a Nath aqui, né? Primeiro porque nós estamos juntas aqui nessa maravilha que é o Juicy Hub. E um motivo muito especial também, que eu acho que existem pouquíssimos conteúdos, né? Não é que eles não existem, tá, gente? Eles existem. Mas de duas mulheres falando de inovação, mas principalmente liderando inovação, né? Verdade, Lud. A gente vê um movimento, assim, muito liderado por homens e a gente, aqui em Santos, a gente está vendo um pouquinho essa mudança. E tem eu e a Lud aí falando, trazendo vários tópicos sobre inovação. Então, Dani Junco também, Dani né? Que é uma Junco, santista. Verdade, né? a musa Dani Junco. Apesar aí de não estar tão presente aqui em Santos, né? Ela mora em Santos, né? Mas a vida dela profissional está muito mais em São Paulo. Não dá para deixar de falar de Dani Junco como uma referência em inovação aqui na região. E ela faz um grande papel, né? Em fortalecendo outras mulheres também. Exatamente. Então, sim, uma pessoa bem estratégica aqui no ecossistema para a gente também, né? Dani Junco, você está sendo intimada a ficar mais aqui em Santos. Dani, precisamos de você, mulher. Mas, Nath, primeiro a Nath, quem quiser seguir a Nath, já vou deixar o arroba dela aqui, que é @inovando com Nath. NATY, tudo junto, tá, gente? Inovando normal com CON, Nath, NATY. A gente vai deixar em algum lugar aqui esse arroba para vocês seguirem a Nath, né? Ela faz muito conteúdo legal. Ela é nossa head de inovação e de educação também aqui no Juicy Hub. E a gente tem muito a conversar hoje, Nath, para falar de inovação, basicamente. Mas eu queria explorar um tópico com você, que é como a gente pode tornar Santos... Na verdade, não é tornar. Santos precisa voltar a ser uma cidade inovadora. E como eu sei que você já passou aí por várias cidades... Desafio, hein? Calma, a gente tá aqui... É por isso que tem mulheres envolvidas no rolê. Mas dá, né? para fazer, viu, gente? Ela já fez, inclusive, né? A Nath vai contar um verdade. pouquinho para você aí sobre isso. Mas eu queria que você começasse, Nath. Você já morou em vários lugares do Brasil, já também deu uma explorada nos ecossistemas de inovação fora do Brasil. Isso. Então, eu queria que você contasse pra galera aí um pouco dessa sua história. Meu Deus do céu. Tem pano pra manga. Gente, primeiro, desculpa o nervosismo. É a primeira vez que eu tô gravando aqui esse podcast. Mas contando um pouquinho sobre mim, né? Meu sotaque, ele já é um pouco misturado, mas quando eu começo a falar o S, o pessoal fala, mas você é carioca, né? Sim, gente, eu sou carioca. Eu mudei para Santa Catarina, Joinville, quando eu tinha 16, 17 anos. E eu fiz a minha faculdade lá, eu estudei, eu fiz computação. E na época eu tinha um abençoado professor que falava muito de empreendedorismo e era muito difícil. Eu estudei na Universidade Estadual de Santa Catarina e era muito difícil. Eu falei, nossa, esse professor está viajando em empreendedorismo, mal sabia eu que ele era visionário, né? E, enfim, durante essa época eu não me envolvia muito com o ecossistema, a gente está falando de 2010, 2008, por aí. Não me envolvia muito porque esse tema não era muito forte aqui no Brasil ainda, ele ainda era muito incipiente, mas ao longo da minha vivência lá em Joinville, eu consegui acompanhar um pouco desse crescimento do ecossistema lá de Santa Catarina, né? Onde a gente viu a ACAT, que ela já era uma associação existente, ela já era existente no mercado, como uma associação de empresas de tecnologia. Para quem não conhece o mercado de Joinville, a cidade de Joinville é uma cidade industrial, mas que ela possui também muitas empresas de tecnologia que foram criadas a partir das necessidades da indústria, né? Então, é muito legal ali o polo, né? Quem não foi para Joinville, quem conhece Joinville vai concordar comigo, mas ali em Joinville eles têm uma área industrial onde tem 2 universidades também, que é a UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, que é onde eu estudava, e a Univille, que é a principal universidade ali particular. E ali na região, 2 grandes empresas de tecnologia acabaram se formando,
que na época era a DataSul, que ela foi vendida para TOTUS, e a Neogrid, que era do mesmo dono, do Miguel Abuab. Eu trabalhei nas duas empresas nessa época, mas ainda não tinha essa visão de startup, de ecossistema do que estava acontecendo. Depois de um tempo, né, eu brinco que eu fui mordida pelo bicho do empreendedorismo, eu mudei para Sorocaba. E foi em Sorocaba que eu comecei realmente a me especializar. Em Joinville, eu trabalhava numa multinacional, onde eu comecei a estudar sobre startups. E eu me interessei muito, eu li um livro da Menina do Vale. Gente, eu sei que ela é um pouco polêmica. Eu também li esse livro, eu não sei se foi nessa época, lançaram, né? Esse livro, sei lá, 2000 e... Foi 2013 que eu li, é verdade. 2012 e 2013. Isso, porque, assim, um dos meus líderes, mentores, tipo, era muito amigo meu, Sim. assim, um cara que eu me inspirava muito. Ele falou, Natália, esse livro é a sua cara. Aí eu peguei, eu li esse livro e eu me senti inspirada por ele. Mas só queria fazer um comentário sobre o livro da Menina do Vale, foi escrito pela Bel Pass, né? E assim, ela foi um hit, mas também a gente sempre fala dessa coisa, não é que assim... Eu sei que ela fez coisas que talvez não tenham sido tão legais depois, mas vamos pensar num recorte de gênero, né? Como foi importante para mulheres que tinham relação com tecnologia, com inovação, ter visto esse movimento acontecer, porque praticamente ele era nulo antes disso, né? Não, com certeza, ela abriu asas, né? Então, teve uma outra pessoa que viu que eu me identificava e me trouxe esse livro, eu li e eu me identifiquei. Foi quando eu dei a louca. Gente, eu tinha acabado de ser promovida na empresa. Eu falei, gente, não dá mais, eu quero me arriscar. E aí, na época, o meu noivo, né, que agora eu sou casada com ele, se mudou para São Paulo. E eu resolvi ir para São Paulo, mas eu não queria ir para a capital, então fui para Sorocaba. Por que você não queria ir para a capital? Tinha alguma razão? Ah, tinha. Foi muito bom. Custo de vida, qualidade de vida. Na época, tinha a questão do problema da água, né? Que estava com problema de água, enfim, com escassez e tal. Só que Sorocaba não estava tão ruim, assim. Estava bom lá, né? A cidade não estava tendo... Eles faziam rotação, sei lá, sabe? Dava essa variada, assim, dos lugares, que ia economizar água, e assim. Em São Paulo estava muito forte, e em Sorocaba não estava. Então, além, né, de todos os problemas que a gente conhece já de São Paulo, uma cidade muito grande, violência, trânsito. Eu tinha acabado de sair de Joinville, né, que é uma cidade um pouco mais estruturada. Não mais estruturada, talvez esse não seja o termo certo, mas é uma cidade onde você tem uma qualidade de vida, um ritmo de vida um pouco diferente de São Paulo. Eu não ia me embrenhar para São Paulo logo de cara. Então, eu fiquei com receio. E aí, como eu estava estudando muito sobre startups, e eu tenho o meu pé em computação, eu sou formada em computação, e eu estudo engenharia de software desde então. Então, eu estudo metodologias, todas essas metodologias que entraram na moda agora, eu já estudo desde a minha época de graduação. E foi quando eu comecei a escrever, eu trabalhava com qualidade de software, foi quando eu comecei a escrever de qualidade de software para startups. E aí, falando com uma pessoa do César, que trabalhava em Curitiba, falou, Natália, isso dá um mestrado. Aí eu falei com o meu orientador na época da faculdade, ele falou, Natália, era muito incipiente isso aqui no Brasil ainda, tô falando de 2012, 2013. 2012 era a primeira vez que no mainstream se falava de startup na mídia, né? Antigamente não usava esse nome, né? Era pequena empresa, era a empresa da garagem, né? Lembra disso? Assim, ninguém falava de startup, não, é aquela empresa fundada pela molecada na garagem, exatamente, né? Exatamente. E a gente via algumas aceleradoras começando no mercado, né? Então tinha Startup Farm, que é uma aceleradora que acabou não dando continuidade. A ACE, que era a Aceleratec, depois virou ACE, agora é a ACE Cortex. Então, tinha muita coisa começando ali, mas era muito incipiente. E do mundo acadêmico era mais incipiente ainda. Então, você imagina, eu querendo falar de qualidade de software, de engenharia de software, tá, gente? Engenharia de software não é tão complexo. São esses métodos, né? O Scrum, tudo isso que a gente está vendo. Mas aí a gente vê uma pessoa que vai para um lado acadêmico para falar disso. Para startup ainda, startup... quase não tinha referência nenhuma no mundo acadêmico, nenhuma. Eu sei porque eu pesquisei pra caramba. E aí, meu orientador em Joinville falou, olha, tem um professor na UFSCar, em Sorocaba, que ele tá puxando, ele tá liderando esses temas e assim, assado, eu vou te indicar para ele.
E aí, eu acho que foi match, assim, logo, sabe? Tipo, eu mudei para Sorocaba, eu fiz a primeira tentativa de entrar no mestrado, não deu certo porque eu não conhecia ninguém. Eu comecei a conhecer o professor, é o professor Alexandre Álvaro, da UFSCar de Sorocaba, da computação. Era um cara que já trabalhava com isso. E aí, foi quando eu realmente aprofundei, né? Que eu comecei a estudar, comecei a aprofundar e assim por diante. E aí, em Sorocaba, eu continuei com esse bichinho do empreendedorismo me mordendo, né? Eu sempre era muito provocada por esse meu professor, que ele tinha tentado puxar um movimento de comunidades dentro de Sorocaba, não tinha dado certo. Eu acho que tem muito timing de mercado, tem muita coisa aí relacionada, não tinha dado certo. E ele provocava, Natália, vamos fazer um levantamento? Porque eu precisava fazer isso para o meu mestrado. Vamos fazer um levantamento? Vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não, beleza. E eu louca, né? Não conhecia ninguém. Na época era o Facebook que a gente usava. Eu vi que eu não estava conseguindo fazer os relacionamentos que eu precisava fazer, que as pessoas que eu esperava que abrissem portas para mim não estavam abrindo portas. Então, eu criei um formulário, né, gente? Google Forms é vida. Eu criei um formulário e joguei num grupo do Facebook, que aí foi quando eu conheci a minha ex-sócia, a Dani. Dani, se você assistir esse podcast, um beijo pra você. E aí ela me falou, Nath, olha, eu tenho a mesma visão que você, eu quero construir uma comunidade também. E ela já tinha comprado, ela é de marketing digital, né? Então, ela já tinha comprado o domínio Startup Sorocaba, ela já tinha um site Startup Sorocaba estabelecido. Falou, eu tenho essa visão, a mesma visão que você, vamos conversar. A primeira conversa que a gente teve foi 1 hora de telefone. 1 hora de telefone. E aí, a gente não se conhecia. E a partir daí, a gente começou a puxar as coisas do Startup Sorocaba, que era a comunidade ali da região. Eu lembro que um dos primeiros lugares que a gente bateu na porta foi o Parque Tecnológico de Sorocaba. A gente recebeu um tremendo não ali. Não dá certo, não vai pra frente, não adianta tentar. Eu sei que no final, nós 2 mulheres liderando também, a gente falou assim, quer saber? Vamos fazer? Vamos fazer. E aí, a gente começou a fazer esse movimento ali dentro de Sorocaba e a gente começou a fazer do jeito que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha, como que a gente conseguia, né? Se eu mostrar para vocês a primeira arte do primeiro evento, do primeiro meetup que a gente fez... Eu vou achar horrorosa. Não. Eu acho horrorosa, Tá Lud. bom. Você vai achar uma vergonha. Eu não sei deixar de ser designer, gente, desculpa. É mais forte que eu. Não, mas essa aí qualquer um que for ver, assim, gente, é triste. Mas a gente fez. Lean, né, Nath? É lean, né? total Nossa. lean, total. E aí, a gente fez o primeiro encontro, foram 4 pessoas nesse primeiro encontro. E a gente falou, não, vamos continuar. Até que nos últimos eventos a gente tinha mais de 100 pessoas participando aí do Meetup, né? Então, teve toda essa parte aí de comunidade que eu puxei lá em Sorocaba, que a gente conseguiu fazer a roda girar ali mesmo. Eu sempre brincava com o pessoal, gente, a gente tem que sair da toca. Não adianta, a gente precisa sair da toca. A gente não vai fazer relacionamento, a gente não vai conhecer as pessoas se a gente não sair da toca. Steve Blank. Get out of the building. Exatamente. Saia do prédio, né? Porque é lá que estão coisas que você precisa descobrir. Exatamente. Então, foi nesse período que eu comecei a ler bastante sobre Steve Blank também, sobre o Eric Ries e assim por diante, né? E, enfim, nesse período que eu morei em Sorocaba, chegou um antigo sócio meu, né? Era uma pessoa que tinha um cargo grande, numa empresa grande aqui no Brasil, que ele conseguiu levantar um microfundo ali, né? Um pool de investimento, e ele estava fazendo investimento em algumas startups, perguntou quem são as pessoas que estão fazendo acontecer aqui, aí indicaram a mim e a Dani, né? Na época. Dani, sempre Dani na minha vida também. E aí, a partir daí, a gente tinha a For Legacy, que ela tinha esse pool de investimento em startups, muito ali da região. Então, tiveram várias startups que receberam algum apoio da For Legacy, olhando também para fora. Então, nesse período de Sorocaba, eu tinha algumas frentes, eu era meio louca, então eu tinha um mestrado, eu tinha a For Legacy, eu tinha Startup Sorocaba e eu também empreendia, liderava uma startup de economia criativa, né, que era a Rabisquedo, né? Você era CEO da Rabisquedo. Era CEO da Rabisquedo, né? Eu tinha investido também e entrei como CEO da Rabisquedo. Então, eram muitos projetos, gente, eu não tinha filho na época, então eu dava conta dessas coisas. Olha lá, Dani Junco sendo lembrada de novo, né?
Hoje em dia, no way, não tem como. Mas, enfim, aí, durante esse período, a gente mobilizou bastante as coisas ali do ecossistema. Foi onde eu peguei alguns aprendizados que eu tive, né, que eu acompanhei ali do ecossistema de Santa Catarina, que hoje é uma das grandes referências aqui no Brasil, crescendo. Por exemplo, o primeiro mapa de startups de Sorocaba e região fui eu que lancei. Eu que olhei, tinha um mapa de Santa Catarina, falei, gente, a gente precisa fazer um igual. E aí eu consegui o código-fonte, claro, com parceiros adoráveis, a gente conseguiu fechar e soltar esse mapa. E esse mapa acabou sendo a nossa referência ao longo da nossa jornada. A gente está falando de que ano aí, exatamente? 2014, 2014, 2015. Quantas startups tinham em Sorocaba nessa época, você lembra? Nossa, tinha pouca, não era muita, não, Luíde. No início era muito pouco, aí depois a gente começou a mapear, mas acho que a gente conseguiu mapear mais 50, sabe? Uma coisa, mas assim, tinha muita coisa misturada ali, entendeu? Tinha algumas que eram startups realmente, e outras que estavam mais misturadas. Eram empresas que se cadastravam como startup. Só que a gente sempre fazia um pente fino, que né? Que é um sintoma bem comum aqui de Santos hoje, né? Assim, o pessoal fala, é uma startup, às vezes você vai olhar, não é, né? Exatamente. Ou assim, confundir, ou a galera que ainda talvez não tenha tanta maturidade em relação à visão de ecossistema, confunde startup com empreendedorismo, né? Sim. Empreendedorismo é o guarda-chuva mãe, startup está dentro de empreendedorismo, né? E às vezes o pessoal não entende muito isso. E nem todo mundo tem o perfil para uma startup Exatamente. também, tá tudo bem, entendeu? É isso mesmo. É isso que a gente precisa entender. Enfim, e aí em 2018 eu engravidei, eu tive uma gravidez de risco, eu tive que parar tudo. A gente estava dando consultoria para grandes empresas, então Movida, VLI, JSL, eram dos nossos clientes na época. E foi quando eu resolvi mudar para Santos. Aí que começa a minha história de conexão com Santos, né? Que meu marido é santista e a família toda dele é daqui. Então, a gente resolveu vir para cá para ter um apoio da família, né? Para ter a família por perto. E durante um tempo, né, gente, pós-parto, essas coisas são complicadas. Olha a Dani Junco aí de novo. Mas durante o tempo eu até tentei me conectar com o ecossistema aqui de Santos, mas eu não dava conta. Eu estava num período bem complicado e também não consegui muita abertura. É isso que eu ia te falar. Você foi procurar pessoas? Alguém te respondeu? Eu recebi algumas respostas, tá? Mas, assim, acabou não indo muito para frente, sabe? Mas eu também não fui muito atrás, entendeu? E aí eu entendi que aquele não era o momento, eu deixei quieto, até que eu voltei para o mercado corporativo. E aí eu já estava muito mais olhando para o lado das corporações com inovação, né? Como que as corporações conseguiam resolver os problemas delas do dia a dia com inovação. Eu já fazia isso dentro da For Legacy também. Legal. E ajudar também as startups a alavancar, né? Então, eu sempre brinco, né? Que a minha vida teve algumas fases. Primeiro, corporação. Segundo, startup. E a terceira, corporação com startup, né? Que aí eu entrei numa Big Four. Eu fiz projetos para grandes empresas, né? Big Four, gente, só para quem não sabe o que é Big Four, o mundo ultra corporativo, né, capitalista, é dominado por 4 grandes empresas de consultoria, auditoria e todas as verticais, né? Que é a EY, Deloitte, McKinsey e PwC. Isso aí. Você lembrou melhor do que eu não ia lembrar de todas já. É que eu sou time EY, né? Assim, sou filha da EY pelo programa Winning Women, nunca trabalhei na EY, mas tive acesso a muita gente incrível de lá, Raquel, maravilhosa, que é a mãe do programa Winning Women, né? Legal. Sensacional. E Dani Junco está no Winning Women desde 2022, né? Legal. Eu sou turma 2020, Dani Junco é 2022. Legal. E aí, depois disso, foi quando eu vim para Sorocaba e conheci essa pessoa. Não, Santos! Gente, tô louca, tô em Santos já. Vim para Santos e conheci essa pessoa, Mas né? a gente tem que contar como a gente se conheceu. Por isso assim, que eu falei Sorocaba, entendeu? Que veio a conexão na cabeça. Exatamente. Foi através de Sorocaba que a gente se conheceu. Porque Santos, eu acho que Santos às vezes tem um ecossistema tão frágil, né? Que seria muito óbvio que a gente se conhecesse se o ecossistema tivesse uma pujança, né? Sim, mais Mas como ele não tem, o mundo precisou dar uma volta gigantesca, né? E qual foi essa volta? Juicy Hub, né? A gente começou a obra do Juicy Hub em dezembro de 2020, né?
E eu, em outubro de 2020, tinha me aplicado para ser a liderança local do World Creativity Day, que é o Dia Mundial da Criatividade, que é um evento de comunidade, que a gente faz, enfim, né? E que vamos ter esse ano Vamos de novo. ter em 2023 também, né? Vou falar como foi 2021 e 2022 e já fazer o chamado para 2023. E aí, a primeira edição que eu fui líder local do Dia Mundial da Criatividade estava no ápice ali da pandemia. No ápice não, né? Mas eu acho que era um momento muito complexo ainda da pandemia, né? Já tinha passado... A pandemia estava completando um ano, todo mundo em home office, mas a gente já estava na obra. E eu, muito iludida, achei que a obra já ia não estar 100% pronta, Sim. mas já está bem mais avançada do que... De fato, plena estaria. Pandemia, né, gente? Não, plena pandemia. E assim, pensa que acho que foi em março de 2021 que deu aquele passo para trás gigante, né? Um outro pico da pandemia. E aí, bom, Dia Mundial da Criatividade, os próprios heads do evento falaram que tinha que ser online. E eu falei, eu não vou fazer online da minha casa. Eu vou fazer da obra do Juicy Hub. E a gente transmitiu o primeiro Dia Mundial da Criatividade daqui, ao vivo, da obra. Não tinha energia elétrica no Juicy Hub. A gente puxou uma extensão de fora. E eu acho isso bonito? Não. Bem empreendedora raiz, né? Empreendedora raiz, mas assim, eu acho muito capitalismo tardio a gente ficar glamorizando o perrengue, né, minha gente? Certeza. Então, assim, foi muito melhor em 2022 que a gente tinha energia elétrica, internet de boa qualidade, parceiros ajudando a gente, um time de voluntários, uma produtora para tocar o evento que foi maravilhosa, da Nath Williams, que hoje ela tá aqui com a gente, né? Sim. Ela chegou para apoiar o Dia Mundial da Criatividade e hoje está aqui fazendo parte do time, pessoa essencial no time de Juicy Hub. Então, contei tudo isso do Dia Mundial da Criatividade, porque no fim das contas foi o Dia Mundial da Criatividade que me conectou com a Nath, porque tinha uma liderança local do Dia Mundial da Criatividade, que eu não lembro o nome dele. Maravilhoso Will, gente. Will, muito obrigada por esse presente que você me deu, amado. Nunca tive a oportunidade de te agradecer, né? Então, vou te mandar uma mensagem depois desse podcast. Mas o Will viu como eu falava, viu como eu me posicionava, viu o que eu fazia. Ele teve a sensibilidade de falar assim, tem uma pessoa que você precisa conhecer. Ela está morando em Santos e vocês vão se dar muito bem. E ele teve uma leitura muito correta, né? Assim, ele viu que eu era pistola, ele viu que a Nath era pistola, né? Que a gente fazia as coisas de um jeito bem focado e determinado. Eu acho que ele viu que isso daria um match, deu, né, amada? E o Will, ele é fantástico, sabe? Eu tenho que falar dele porque ele abriu várias portas em Sorocaba. Então, quando a gente fazia evento em Sorocaba, principalmente da comunidade, a gente fazia uma rotação e a gente queria trazer, né? Tinha o desafio de trazer as pessoas chaves para entrarem no ecossistema. Não eram coisas aleatórias. Gente, vamos fazer porque a gente acha bonito. Não, a gente tinha uma estratégia, né? Eu não comentei, mas quando eu morava em Sorocaba, eu ia muito para Boston. Então, eu vivi muito do ecossistema lá do MIT de Harvard. E, gente, eu sempre foco nos detalhes, né? Eu já fui criticada por olhar os detalhes, mas eu acho que são os detalhes que me trazem aprendizado. Adoro detalhes. Eu vejo o que as pessoas não veem. Então, eu aprendi muito ali convivendo no ecossistema lá de Boston. A próxima vez que eu tiver que falar que eu estiver sendo perfeccionista, eu vou te devolver com essa, tá? Tá certo. Eu não sou perfeccionista, mas eu olho os detalhes. Tá bom. É que eu falo que o aprendizado está nas entrelinhas, É isso né? mesmo. Então, assim, eu aprendi muito, e muito do que eu via lá no ecossistema de Boston, eu trazia também para Sorocaba, né? Então, várias estratégias. E uma delas e não só de Boston, né? Mas do Vale do Silício também. Então, eu estudei muito sobre ecossistema também nessa época. Então, por exemplo, você já ouviu falar da máfia do bem, do PayPal? Sim. Eu falo do bem, né? Porque quando a gente fala máfia, o pessoal fica, nossa, máfia. Então, assim, mas só tem homem, né? Vamos lembrar disso. Não, só tem homem, mas é uma história que o pessoal gosta de contar, não, né? É uma história que representa o ecossistema naquele recorte de tempo, Exatamente. Né? É porque, assim, no início eu acreditava que essa era a história do ecossistema do Vale do Silício. Não. Aí depois eu acabei aprendendo que não, que era outra história. Sim. Mas, enfim. Mas a máfia do PayPal sempre inspirou a gente, porque eram de empreendedores, para quem não conhece, eram empreendedores que saíram do PayPal e resolveram empreender novamente, investir em outros negócios, né? Perfeito. Então, a gente tinha a foto. Eu lembro que um dos meus desafios pessoais, né? Eu, Natália,
era trazer os grandes empresários, empreendedores lá que já tinham virado a roda, né? Que já tinham conseguido um patamar de sucesso grande. Não necessariamente empreendedor de startup, Sim. mas porque lá em Sorocaba é uma cidade muito industrial, então tinha esses cabeças assim, cabeça branca que a gente brincava. Sim. E conseguir trazer eles para ajudar quem estava começando. Perfeito. Então, eu doida fui lá bater na porta de um grande empresário, o Bento Koik. Falei, gente, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente quer você aqui perto da gente, porque... E ele foi super aberto, ele foi super receptivo. Então, entender que esse, né, o give back, que fala muito no ecossistema lá nos Estados Unidos, e é um dos motes da Techstars, que é um player importante aqui do empreendedorismo no mundo... ele é muito vivido ali, tanto no Vale do Silício, como em todo os Estados Unidos, né? Então, tentar trazer um pouco desses empreendedores para ajudarem quem está começando foi uma das coisas que eu tentei trazer muito lá de Sorocaba. Isso é importante por causa do give back e também pela diversidade, né, Nath? Porque a gente fica falando muito, uma coisa que... A gente sempre achou legal porque a gente era jovem, né? Assim, a coisa, não, porque a gente vai começar a nossa empresa na garagem, né? É quase aquela coisa do jovem ser o disruptivo, Sim. né? E a gente associar isso à juventude. Mas não é bem assim que funciona, né? Assim, as startups de maior sucesso, né? Que tem mais chance de prosperar, são pessoas que, se eu não me engano, passaram dos 35 ou 45, é uma coisa assim. São pessoas que já fizeram outras coisas antes, né? E essa diversidade etária, né? Essa conexão intergeracional, que é um dos pilares de diversidade, é super importante e até hoje acho que foi super pouco falada no meio das startups, né? Você não pode associar startup jovem, né? Sim. Você tem que criar essa conexão, né? Não, e a gente tem uma cultura do ilusionismo, né? Porque, por exemplo, eu já fui muito iludida em relação a isso, né? Eu sempre achei que dava para fazer com pouco. Dá, realmente. A gente fez muita coisa com pouco. Mas chega uma hora que o capital, a gente depende desse capital, a gente depende da estrutura de um ecossistema bem consolidado para conseguir fazer a roda girar. E lá nos Estados Unidos, esse ecossistema ele é muito consolidado. Né? Por exemplo, tem um livro que fala The Upstarts, que fala a história do Uber e do Airbnb. Ele conta justamente isso, que assim... eles conseguiram decolar porque, apesar de eles terem começado com pouco capital, eles estavam inseridos num ambiente onde o capital ele era intensivo, onde ele tinha bastante investimento. Inclusive, tem uma dupla, um casal de amigos aí que são bem pontos-chave no ecossistema, principalmente em São Paulo, que é o Horácio e a Tati, amo eles de paixão. E eles fizeram, eu não esqueço que eles fizeram uma estimativa, né, de quanto capital uma empresa precisava para começar. Eu sempre fui da linha, não, dá para começar com o que tem, né? até eu ver que é bem diferente. Mas, assim, uma estimativa que eles tinham feito, eu vi eles comentarem algumas vezes, era de pelo menos R$150 mil para começar. Ô, Nath, assim, dá para começar com zero, né? Mas, assim, também é um pouquinho diferente, né? Quando a gente lê livro americano, um grande amigo meu, que foi meu sócio no MKT, o Flávio Raimundo, ele fala isso. A gente fica lendo livro americano, mas a gente nunca consegue reproduzir o espaço e o tempo, né? Sim. E, assim, começar com zero em 2001, que foi quando a gente começou o MKT, era uma coisa. Sim. Começar com zero em 2023 é uma coisa totalmente diferente. Porque a gente não pode deixar de lembrar que a complexidade do ambiente de negócios, ela aumenta bastante. Exatamente. Você pode até ter mais oportunidade, mas a complexidade do ecossistema aumenta demais. Né? Não, e fora que as condições, né, daqui do Brasil são diferentes dos Estados Unidos, né? Então, pode ser que algum empreendedor ali tenha ficado, sei lá, 2 meses sem capital, mas logo ele consegue fazer um aporte para dar sequência, entendeu? Aqui no Brasil já é um pouco mais complicado, né? As coisas estão melhorando, tá? Mas, assim, é complicado ainda, porque a gente não vê um investimento massivo que nem tem lá nos Estados Unidos, né? Ainda é muito incipiente. São poucas pessoas ainda que fazem um aporte, que se arriscam a investir em startups. Eu tenho um dado aqui que 47%, que em 2017, 40% do venture capital do mundo inteiro estava concentrado em um ecossistema só, que é no ecossistema do Vale do Silício, né? Então, Cara, é quase metade. Eu não tenho dados mais atualizados, né, de quanto isso mudou, mas que é muito complexo, né? Se você olhar que metade do venture capital do mundo está lá,
né, esse tipo de sucesso, naturalmente a chance dele acontecer é muito maior. Exatamente. Né? E faz parte de um dos pilares do ecossistema. Você ter fontes de financiamento, fontes de investimento, venture capital, entendeu? Porque sem isso, não dá, gente. O ecossistema não consegue proliferar, né? E essa cultura do ilusionismo que você falou, ela é muito, muito complexa, né? Porque a gente fica romantizando, né, coisas que, na teoria, são irromantizáveis, né? Sim. Que é a questão da meritocracia, que é a questão do só não consegue quem não quer, né? E não, Sim. precisa de recurso, Sim. né? Sim. É muito curioso que o Juicy Hub inaugurou em dezembro de 2021, né? Cara, eu vi 2 startups fundadas por mulheres morrerem na minha frente. Sim. Eu vi isso acontecer. Sim. E sim, é por falta de capital. Tinha gente... tem 1000 coisas que podem não ter e podem variar. Mas assim, tinha gente, tinha potencial de cliente, tinha contrato já... E não tinha quem financiasse para passar por aquela fase de hot coals, né? Das brasas quentes, né? E o que oferece essa passagem, às vezes, é um ecossistema maduro. Exatamente, né? exatamente. É um ecossistema onde a gente tenha tanta startup que a gente não consiga lembrar de todas, né? Assim. E eu acho assim, por mais que a pessoa tenha um sonho, no fim ela tem que pagar as contas. Exatamente. Não tem como viver de sonho, né, Exatamente. gente? Então... É muito complexo a gente falar, talvez não tenha tentado o suficiente. Gente, não dá. Na complexidade que a gente vive aqui no Brasil, a gente conseguir manter uma pessoa sem receber um salário, alguma coisa assim, é muito difícil. Tem que ter muito privilégio para conseguir fazer isso, entendeu? Exatamente. E eu sempre faço questão de falar isso, cara. Eu e Maurício, a gente conseguiu... arrancar, né, levantar nos primeiros anos a MKT Virtual, porque a gente morava com os nossos pais. Então. Se provavelmente a gente não morasse com os nossos pais, não tivesse uma caminha quentinha, comida, né, morar num bairro legal, né, que a gente não gastava pra ir, não gastava pra voltar, cara, talvez a gente tivesse que falar, foda-se essa porra, vou arrumar emprego, entendeu? Sim. Que é o que muita gente faz. Sim. Né? Então, super bonitinho, né? Eu só tô aqui hoje porque eu tive um monte de privilégio. Eu tenho certeza que se você tinha gente mais talentosa que eu e que não conseguiu passar por essa arrebentação, né? Fazendo uma metáfora com o mar. Tem o abismo, né? Que fala, né? Então, tem que conseguir passar pelo abismo. Geoffrey Moore, é isso? Ai, não vou lembrar o nome. É o Cross the Chasm, o livro, Cross the Chasm, é muito bom, muito bom. Atravessa o abismo, É isso aí, que ele um gráfico muito interessante. Gente, a gente pode depois até marcar um podcast sobre isso, né? Fala sobre isso. Ô, Nath, e aí você chegou em Santos, né? A gente se conheceu, contou essa história, né? E a gente introduziu bem, já dando várias dicas e informações sobre o ecossistema aqui. Mas vamos tentar trazer um recorte agora de Santos. Você chegou aqui em 2018, né? Se você veio do futuro, nós estamos gravando esse podcast em 2023. São 5 anos. O que você viu acontecer no ecossistema aqui em Santos? Mesmo que você não estivesse tão ativa e vendo as coisas, assim, qual é a tua impressão? Então, a minha impressão, o que eu vi acontecer foi o Juicy Hub. Suspeita pra falar? Mas é verdade. Não, mas é verdade. É verdade. A impressão que eu tenho é que, assim, na internet tem muita informação. Mas quando a gente vai ver ali no fato, né, no tangibilizar, no real, a gente não vê. Não tem. E eu consegui tangibilizar no Juicy Hub. Então, acho que, sei lá, eu acredito muito no universo. Acho que foi o universo que fez eu estar preparada para esse momento, para eu conseguir realmente me conectar. Eu vejo algumas iniciativas tentando se mobilizar virtualmente, mas eu não vejo muita ação, sabe? Muita atitude. Então, hoje a gente está muito concentrado aqui no Juicy Hub e ainda bem que a gente está. Ainda bem que a gente tem um player desses aqui, porque a Ludmilla, ela tem muita conexão, então, assim, é muito importante, sabe, porque essa conexão é o que vai trazer, né, capital intelectual, é o que vai trazer conhecimento, é o que vai trazer recursos, né, e a gente briga muito por isso, né, por recursos, para a gente conseguir trazer os players aí grandes, para a
gente, olha só, a gente tem estrutura, a gente tem o conhecimento, a gente tem tudo, mas a gente precisa dos recursos. E a gente sabe fazer evento, né? A questão aqui em Santos não é ensinar a gente a fazer eventos ou como fazer. Como fazer, a gente faz. As pessoas para trazer, a gente tem, né? A inteligência para fazer o negócio, a gente tem. Agora, o subsídio, às vezes, para fazer essas coisas, não, né? Exatamente. E eu queria falar de risco, né? Assim, e foi até uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas do poder público, que, assim, uma coisa é você falar de inovação tendo seu salário pago por alguém, não importa quem, né? Mas tendo... A outra coisa é você falar de inovação com o cu na reta, assim, correndo risco de maneira absoluta, né? Falar de inovação, para mim, não é porque inovação é um hype, é legal. Sim. É que inovação, para mim, é o único caminho, né, que eu vejo que Santos e, por consequência, os meus negócios vão estar preparados para o futuro para sobreviver num ambiente macroeconômico muito mais competitivo do que é hoje, né? Então, para mim, é uma questão de sobrevivência. Para as pessoas que talvez estejam... E sobrevivência até financeira, né? Claro. Assim, eu não tive pai rico, né? Meu pai... Fui muito privilegiada, né? Assim, mas eu também tive um momento... Eu brinco que eu não devia estar empreendendo, né? Porque em um determinado momento minha família quebrou. Sim. Né? Então, eu deveria ter traumas de empreendedorismo. Eu não tenho, ela não entendeu? para de empreender, gente. Mas no fim das contas, foi muito privilégio, né, que fez eu ter acesso a algumas coisas, mas ao mesmo tempo não é uma situação segura, né? Não, então, não é. São pouquíssimas pessoas que estão correndo risco pela inovação em Santos. Pouquíssimas. Sim. Eu sou uma delas, talvez o Riveiros seja outra pessoa dessa. Sim. Já vi muitos amigos assim, correrem o risco, se ferrarem e construírem essa história. O Edu Bittencourt é uma dessas pessoas, o Adriano é outra dessas pessoas, mas são pouquíssimas pessoas que aí eu posso correm. Te fazer uma provocação? Sempre. Porque, assim, eu tenho um mentor, assim, um cara que eu sou muito fã. Ele é o vice-presidente da Microsoft, de inovação. E eu sempre troco com ele, né? Eu mando mensagem para ele, falo, olha, eu tô querendo olhar por esse lado, o que você me indica para estudar? E um dia ele me mandou um link, né? E um link de um vídeo que ele vai contando um pouquinho dessa história da inovação e como ela progrediu ao longo dos tempos. Inclusive, ele abriu muito a minha mente, né? Porque antes eu achava, nossa, agilidade é uma coisa que é só para empresas de tecnologia. Sim. Calma, Natália, lê isso aqui. Falei, caraca, não, calma, tá todo mundo fazendo isso. Isso é a tal da transformação digital, né? Porque quando eu comecei lá em 2018, a gente começou a ouvir falar um pouco da transformação digital, mas não estava muito estruturado ainda, né? E aí, quando eu conversei com ele, ele me abriu essa mente. E aí, ele me mandou esse vídeo que conta um pouquinho da história da inovação. E o palestrante, né, o cara que está comentando lá no vídeo, ele fala que a inovação ela teve alguns momentos aí ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, ele teve aquele negócio do inventor, né? Aquele inventor que tinha um estalo, que conseguia fazer. Então, a gente vê com o inventor da lâmpada e assim por diante, tá? A gente teve um outro momento que passou para os grandes gênios, o Steve Jobs, coisas assim, os tá? outliers, né? Os outliers, exatamente. E agora a gente está passando por uma transição que é muito da inovação iniciada pelos outliers, pelos empreendedores, muito, muito na visão dos empreendedores, e impulsionada pelas corporações. Tá? Perfeito. Então, assim, teve um momento das corporações também, tá? A gente aqui já viu esse vídeo já tem um tempo, não lembro direitinho. Então, assim, teve esse... Agora a gente está vivendo um momento que, sim, a gente tem pessoas... Né? E aí eu já vou entrar em outro tema de tecnologias exponenciais, onde a maioria das pessoas já tem acesso a um smartphone e consegue fazer várias coisas, mas a gente tem essa capilaridade de cabeças, de cérebros pensantes, e as corporações têm o capital. Então, e ao mesmo tempo que as corporações têm o capital, elas têm o medo de morrerem no caminho, né? Porque hoje em dia, se você não se transforma, você morre no caminho, né? A gente vê o exemplo da Kodak, Blockbuster, gigantescas aí que acabaram sendo comidas, engolidas pelo mercado, né? Então... Eu quero falar da Kodak depois em algum momento, tá? Eu quero falar da Kodak porque eu acho que a gente só conta meia história da Kodak. A gente não conta a história completa da Kodak, mas né? eu acho que talvez valha um podcast pra falar. Só pra falar da Kodak? Pode ser. Eu acho que sim. Você topa gravar comigo? Eu topo. Tá bom, eu vou contar a parte boa, você conta a parte ruim, tá? Tá bom.
Mas então são as 3 fases, é isso? Inventores, outliers, corporações. Eu acho que teve inventores, outliers, eu não lembro a ordem certa, perfeito, tá, Lud? tá Depois a gente pode até botar no vídeo o link. Sim. Eu tenho o link Google desse tá vídeo. aí, gente. Eu não sei se ele é tão fácil assim de achar esse vídeo, tá? Mas depois qualquer coisa a gente disponibiliza. Mas, se eu não me engano, foram 4, porque teve da corporação também. Perfeito. Então, porque a corporação teve os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu até brinco, né? Eu dou aula, né? Eu esqueci de comentar. Mas, assim, até brinco com os meus alunos e eu falo, hoje em dia, se você não tem inovação que não se sustente com um modelo de negócios, é muito difícil que ela vá para frente, entendeu? Perfeito. Então, teve não é só a boa ideia, né? Assim, é como essa ideia para de pé e principalmente a quem essa ideia serve, né? Exatamente. Que é o que ela consegue resolver. E Nath, assim, você morou em várias cidades, né? Você teve a tua experiência fora do Brasil. Eu sei que é muito difícil comparar cidades porque são contextos muito diferentes, né? Sim. Mas, assim, o que você compara, assim, né? Com o que você vê no ecossistema de Santos e o que você viu, talvez, de boas referências, assim? O que você traria para cá, por exemplo? Para cá, para Santos? Eu acho que essa conexão, né? Santos tem que ter uma conexão mais forte com o ecossistema lá fora. Gente, só vou fazer um adendo, tá, Lud? Porque sempre que a gente fala de ecossistema, rola aquela complexidade do ecossistema, né? Sim, exatamente. Então, assim, gente, ecossistema não é legal, não funciona, não vai para frente, tá? Não tem dono. Ecossistema não tem dono. E a gente não quer um Juicy Hub, que o Juicy Hub seja sinônimo de ecossistema, né? A gente não quer, nunca quis, e como empreendedora, nunca foi esse meu pensamento. Exatamente. Apesar do Juicy Hub ter o próprio ecossistema Exato, dele, é isso aí. Mas não, ele é um agente fomentador do ecossistema, assim como todos os outros que deveriam estar ali. Então, a gente precisa trazer essa visão do todo, né? Do que a gente precisa. Quais são os players que ainda estão faltando aqui? Como que os players conseguem se posicionar? Eu esqueci de comentar, acho que eu nunca comentei com você também, né, Lud? Revelações aqui, meu Deus do céu. Em Sorocaba teve uma época, porque como a gente estava mobilizando muito lá, teve uma época que a gente tentou montar um comitê de inovação de Sorocaba. Legal. Então, a gente reuniu todos os players do ecossistema ali de Sorocaba e a gente começou a discutir, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E a partir daí a gente começou a ficar mais estruturado para saber onde que cada um... Gente, não é que assim tem quadradinho, mas a gente entende onde cada um agrega mais, Perfeito. né? Onde cada um consegue consolidar mais. E, gente, para investidor vir para Santos, a gente precisa ter uma base sólida de startups. Sim. Então, a gente precisa fazer... E a gente não tem, gente. E quem tá tentando falar que tem, não tá sendo honesto com você que tá vendo esse vídeo. Não tem. O ecossistema aqui é muito frágil. E, assim, a gente tem aqui outliers, né? Sim. Puta, se for pegar Vagalume, Grão de Gente, até empresas que começaram como startups, hoje elas nunca falaram que são startups, elas começaram como... Né? Mas a própria Box Delivery, que nasceu aqui em Santos, você tem alguns outliers, mas se você olha o número de startups hoje, que eu não sei exatamente qual eu tenho uma suspeita de número, você vai olhar que metade está passando um perrengue fudido, né? E aí a gente fala, não, nossa, mas tudo bem, faz parte do empreendedorismo. Tá, entendo que faça num país como o Brasil, mas a gente vai acabar gerando um suicídio de talentos, né? Assim, e aí a galera vai pra onde? Vai pra São Paulo, né? E a gente fica aqui nesse ciclo de merda pro resto da vida, né, gente? Mas, olha, Santos tem uma vantagem que eu não vi em Sorocaba, pelo menos, tá? É isso que eu queria que você contasse e fizesse esses paralelos, porque, assim, Santos, o santista ama Santos. Não que o sorocabano não amasse, ele ama. Mas é diferente a relação do santista com o Santos. Então, a gente vê esses outliers querendo voltar para cá e fazer acontecer. Ou dar o give back, entendeu? Falamos juntos. Estamos em sintonia. Então, assim, a gente vê esse movimento muito forte. Enquanto lá em Sorocaba, eu tinha que fazer inúmeras reuniões exaustivas com algumas pessoas interessantes para poderem participar da comunidade. Eu não estou nem falando de ecossistema, estou falando de um pilar que é a comunidade. Aqui em Santos as pessoas aparecem.
entendeu? Então, essa é uma grande vantagem, sabe? De você ter pessoas que estão pré-determinadas a conseguir fazer. A gente só precisa dar um foco, a gente precisa ganhar atração. Exato. Se a gente não ganhar atração, não vai, gente, não vai. Não adianta criar grupo no WhatsApp, não adianta fazer fórum online, gente, não adianta. O que conecta é o presencial, é a conexão, é e você a estar ali. fricção, né? É por isso que tanta gente fala do cubo, né? Assim, e você está falando do teu movimento lá em Sorocaba antes da existência do cubo em São Paulo, né? Que é uma grande referência. O cubo é de 2015, na verdade. O cubo tava ali fala o cubo velho, né? O cubinho, o cubo menor. Eu cheguei lá. E tava bem... Acho que tinha acabado de ser inaugurado, alguma coisa assim. Acho que a gente via a inauguração também. E a gente vê, você vai no cubo, né? Já fui várias vezes no cubo também. Tem o Learning Village. Sempre tem uma plaquinha, serendipidade, né? Sim. Que mostra muito dessa conexão, dessa fricção. Tem essa tatuagem. Então. Porque é isso que promove. Sim, e eu brinco lá, por exemplo, eu já contei essa história pra Lud, né? Eu fui no MIT, lá em Boston, no MIT, ele fica no meio da Kendall Square, onde tem um prédio, que é o prédio que tem o CIC, que é o Cambridge Innovation Center. É meio que uma incubadora, sabe? Não chega a ser uma aceleradora, entendeu? E é um prédio grande, onde cada andar ele tem um propósito diferente, né? Enfim, eu sempre ia lá visitar, eu me enfiava lá no meio do CIC, eu ia no MIT também e tal. E uma vez eu fui almoçar lá no Chipotle. Um Chipotle, gente, sabe? Vende comida mexicana, né? Taco. Delícia. É taco, não? É burrito, taco. É burrito, Então, comida é uma delícia, gente. Adoro. Sim. Só que eu lá comendo uma comida mexicana e duas pessoas do meu lado. Eu tô falando isso de 2016, 2017, sabe? Pessoal falando de blockchain, assim, como se estivesse discutindo café, sabe? Sim. E não é que aqui no Brasil a gente não tem esse potencial. A gente tem. A gente só não consegue reunir essas pessoas para falarem sobre isso. E eu, de tabela, estava ouvindo a conversa e estava aprendendo ali também. Então, você tá num ambiente inserido desse jeito, faz toda a diferença. E faz toda a diferença você conseguir atrair. E você puxa, atrair. Você pergunta, você se vulnerabiliza e fala assim, gente, eu não sei isso, me explica, me conta, né? E, de repente, isso abre uma janela totalmente nova na sua vida. Você falou um negócio muito legal, Nath, e assim, tem uma mulher que eu adoro, e tem uma outra pessoa aqui também que eu sei que adora, que está aqui junto conosco acompanhando essa gravação, que assim, é uma referência em termos de cidades, mas também no desenvolvimento econômico, não só de cidades, mas em geral, né? Que é a Jane Jacobs. E a Jane Jacobs, ela fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, aqui está em inglês, mas eu vou traduzir, né? Que muitos economistas pensam que o crescimento, né, vem através das fábricas e vem das empresas, né, das grandes companhias. As empresas são essenciais, né, assim como as fábricas, e muitos economistas também dizem, né, que as companhias que lideram esse desenvolvimento e crescimento econômico fazem isso através das coisas de maior eficiência, né? Então, basicamente, defendendo plantas, né, fabris, terrenos, né, e eficiência. Só que ela fala o seguinte, as empresas podem ter meia dúzia de inovações, mas quando você pensa realmente de onde vêm as inovações, elas vêm de clusters de pessoas, né? E aí, também tem outro cara que nas minhas andanças aí, conceituando o GC Hub, eu descobri ele, que é o Robert Lucas, que já ganhou um prêmio Nobel, que ele fala muito de... Prêmio Nobel, né? O Nobel, não sei. Que ele fala muito de cluster de pessoas e talentos criativos, né? Que essa é a mecânica básica da prosperidade econômica. Que ele fala assim... Nós não sabemos como acontece. Nós não sabemos como essas pessoas encontram os lugares. Não sabemos como as pessoas se clusterizam, mas elas fazem isso porque determinados lugares transformam a sua produtividade, né? Então, essa coisa da gente entender que não é a infraestrutura, né, que resolve o problema, né? E a gente... tem isso, não é só em Santos, né? Não é em São Paulo, não é no Brasil. O Clayton Christensen, que é um autor que eu amo, que é o autor de O Dilema da Inovação. Uma das principais referências de inovação, né? Que influenciou o Steve Jobs, o Jeff Bezos e a lista é gigante, né? Que é um professor de Harvard.
Ele escreveu um livro mais recente, de 2019, que é O Paradoxo da Prosperidade. Eu falo desse livro para todo mundo. Mas ele fala muito dessa falácia da infraestrutura. Que ele fala assim, construa e eles virão. Não. Sim. Ele fala, tem que clusterizar pessoas, né? Tem que aglutinar os talentos. E aí eu queria perguntar para você, porque eu sei que a gente tem uma visão não 100% concordante em relação a isso. Não, mas não é que eu não concordo, eu tenho as minhas dúvidas. tem as dúvidas, todos temos, né, minha gente? Eu também tenho muitas dúvidas, mas se eu tivesse... A gente é empreendedora, Nath, Sim. a gente tem que apostar e correr risco. Sim. Então, eu correria o risco pela tese cognitivo-cultural, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é um momento importante de Santos discutir esse tema. Uhum. Vou perguntar para você, aí você pensa, tá? Você acredita que as pessoas seguem os empregos ou os empregos seguem as pessoas? Nas cidades, né? Nas cidades, exatamente. O que você acredita? Vamos lá, Nath, eu quero saber a sua opinião. Dá um pause, pensa, e aí vem ouvir a nossa opinião aqui. Agora eu tô na Berlinda. Não, a gente teve uma conversa ótima sobre isso recentemente. E a gente tinha que ter gravado essa conversa. Verdade. Vamos ver se vai ficar tão boa, né? Vamos ver se vai ficar. Então, eu conversando, né? A gente estava conversando outro dia sobre isso. E eu tenho minhas dúvidas, né? A Lud, ela aposta muito no que os empregos seguem as pessoas, né? Isso, tese cognitivo-cultural. Cognitivo-cultural. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao histórico, né? Do que a gente já viveu. A gente viu muitas pessoas saindo, por exemplo, do Nordeste, vindo para São Paulo e assim por diante. Perfeito. E eu perguntei para a Lud, e as grandes cidades, né? Porque... Por exemplo, São Paulo, apesar de ter uma cultura muito forte, sabe? Todo mundo fala, tem tudo em São Paulo, tem tudo. Eu brincava lá em Sorocaba que São Paulo era um buraco negro, né? Que ela sugava tudo que estava em volta, os talentos, as pessoas, tudo que estava em volta. Aí já vai entrar no E a gente gera muita mazela social quando a gente faz isso, tá? Só fazendo um comentário. Mas aí a gente vê grandes concentrações. Eu perguntei, em paralelo, a gente tem umas cidades menores, onde tem uma qualidade de vida boa, mas não tem os empregos e as pessoas acabavam não... Por que elas não vão para as cidades pequenas, né? Será que é só por causa dos empregos? Será que é por causa da questão cultural? Então, as minhas perguntas são muito relacionadas a essa. Não que eu acho que uma está certa e outra está errada, mas eu acho... Assim, eu tenho minhas dúvidas ainda do que seria o certo, entre aspas. Às vezes as duas têm, às vezes são momentos diferentes, né? Que hoje em dia a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. A gente tem... Antigamente a gente não podia estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Isso eu estou falando antigamente, sei lá, uns 10 anos atrás, não é muito tempo. Talvez há 8 anos atrás. Não é muito tempo, se você for pensar, entendeu? Gravar aqui no estúdio de podcast, assim, com notebook. Com uma câmera tão pequenininha. Uma câmera tão pequenininha, então a gente não podia fazer o que a gente faz hoje. Hoje é muito diferente, né? Hoje a gente vê... Inclusive, a gente vê algumas cidades trazendo benefícios para trazer pessoas de fora para morarem nelas, né? Então, são algumas dúvidas que eu tenho em relação a isso, sabe? Eu acho que, durante um bom tempo, a gente teve essa necessidade das pessoas precisarem se mudar para o local, porque não tinha a flexibilidade que a gente tem hoje, nem dava, né? Perfeito. Não tinha internet, né, gente? Como é que vai fazer uma coisa sem internet, né? Não tinha computador, dependia exclusivamente da pessoa para fazer tal coisa, né? Hoje em dia, a gente está vendo uma transição muito acelerada também pela pandemia, das pessoas poderem trabalhar em qualquer lugar. E aí, sim, e depois a Lud, acho que vai botar o ponto dela, mas aí talvez as pessoas escolham a cidade, onde quer morar, como que ela quer morar, o que ela quer fazer, né? O que é a qualidade de vida para ela, né? Quais são as características que essa cidade traz para ela. Hoje, Natália, eu escolho morar em Santos. Eu poderia morar no Rio, eu poderia voltar a morar no Rio, eu poderia voltar a morar em Joinville. Inclusive, foi uma pergunta que estava na minha cabeça no ano passado. Eu cheguei a ver outros lugares para morar em Joinville, cheguei a ver, sabe, no início do ano passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu escolho estar em Santos. Por quê?
porque eu sei que, apesar da ponta da praia ser longe, a gente demora 15 minutos para chegar lá. E a gente não pega um trânsito muito intenso até lá, entendeu? Eu sei que eu consigo fazer tudo a pé na região onde eu tô. Eu sei que eu consigo dar uma qualidade de vida para o meu filho muito boa. Eu sei que eu consigo ter um apartamento que eu gosto, sabe? Do tamanho que eu quero, com as condições que eu quero, com as condições que eu tenho. Coisas que numa cidade como São Paulo ia mudar muito, né? Eu sei porque eu vou para São Paulo já uma vez por semana. Ano passado eu estava indo 3 vezes por semana e ficava 2, 3 horas no trânsito. Eu demorava, eu brincava, eu demorava em São Paulo o tempo dentro de São Paulo que eu demorava para subir de Santos até São Paulo. Então, uma coisa... 1 hora para andar 10 quilômetros, sendo que ao mesmo tempo que você desce a serra e anda, sei lá, sobe a serra e anda 70, 80, né? É surreal. E por mais positivo que você seja, tem uma hora que cansa. Sim, total. Uma hora que você tá cansada e não consegue. Eu ponho minha música lá, vou ouvindo, sabe? Tentando vai ouvindo distrair. Juicecast, né? Juicecast. Eu vou tentando distrair, mas tem uma hora que cansa. Tem uma hora que você fica cansada do trânsito ali, do medo, né? No Rio, eu morei no Rio até os 17 anos, 16, 17 anos. E eu vivia morrendo de medo. Sim. Morrendo de medo de tudo, de tudo. Então, eu peguei momentos muito complexos no Rio, sabe? Teve uma vez que eu tive que voltar da escola. Eu morava em Laranjeiras, a minha escola era em Botafogo, a pé. E não é a distância da ponta da praia, gente, é bem mais longe. Bem mais longe. A pé, porque o tráfico tinha mandado fechar tudo, todos os comércios. Meus pais não conseguiam ir de carro, não dava, tava um caos. Então, assim, esse medo, essa insegurança, não que aqui seja a cidade mais segura do mundo. Exatamente. Não é, mas dá uma qualidade de vida um pouco melhor. Assim como em Joinville. Quando eu saí do Rio, fui para Joinville, as minhas amigas andavam à noite com o celular assim, eu falei, gente, vocês são loucas. Como é que vocês vão fazer isso? Eu ando. Eu ando. Em Sorocaba, eu ficava chocada também. O pessoal tinha uma linha de ônibus que ia do centro da cidade de Sorocaba até a universidade, até o UFSCar, que era mais isolada, né? E aí o pessoal abria notebook, trabalhando ali no notebook. Eu falei, gente, sabe quando isso pode acontecer no Rio de Janeiro? Vai demorar em São muito. Paulo? Nunca. Em São Paulo depende do bairro, né? Assim, São Paulo tem muitas cidades dentro de uma cidade só, mas você pegou um aspecto muito interessante que é a cidade caminhável, né? Você falou várias vezes de distância, né? Do fato da cidade ser caminhável, né? Que as grandes cidades do mundo estão olhando para esses entornos caminháveis, né? Sim. Porque isso muda a qualidade de vida de uma maneira absurda. Sim. E a Jane Jacobs sempre defendeu muito isso. E a Jane Jacobs sempre defendeu um conceito que é o eyes on the street, né? Que, ou seja, os olhos na rua. Sim. Ela fala que quanto mais uma rua está ocupada por pessoas diferentes em horários diferentes, de menos policiamento você precisa. Óbvio, é um contexto Nova York, há vários anos atrás, mas a gente sempre tem que lembrar que Nova York viveu um dos piores momentos de violência, não sei se do mundo, mas assim, do Ocidente, muito provavelmente, né? Assim, Bryant Park, que hoje é uma área super privilegiada e valorizada da cidade, era a Cracolândia, no meio de Manhattan, né? Então, se isso tem jeito, né? A gente pode dar jeito em outras cidades. Sim. Eu queria comentar sobre essa coisa da tese cognitivo-cultural e da tese dos empregos. O que eu acredito, Nath? É uma opinião parecida com a sua, apesar de eu achar que meu ponteiro aponta ainda mais para cognitivo-cultural. Eu acho que é diferente a gente falar dessas duas teses em nova economia e economia tradicional. Sim. No mundo, que a nova economia é cada vez mais necessária, porque nossos recursos naturais são finitos, né? A gente precisa de soluções diferentes do que a gente fez até aqui. Eu acredito que as pessoas e os talentos vão olhar muito mais para cidades que sejam desenvolvidas do ponto de vista cognitivo-cultural. Sim. Eu acredito nisso. Eu acho que a tese econômica dos empregos, ela sempre funcionou e ela não vai deixar de funcionar. Sim. Só que ela era mais intensa no mundo pós-guerra, digamos assim, e no mundo pré-pandemia. Sim. Só que ainda me dói um pouco ouvir, assim, de algumas pessoas que a gente só vai desenvolver o ecossistema de Santos se a gente atrair grandes empresas. É complexo, entendeu? Eu acho que, assim, a cidade tem feito, né, um bom trabalho do ponto de vista cognitivo-cultural, virou cidade criativa em 2015 pela Unesco, né, que é um ponto-chave. Em 2022 a gente teve o evento
A gente teve o evento, o Encontro Mundial de Cidades Criativas. Tem um esforço muito grande para tornar a cidade atrativa do ponto de vista cultural. Só que isso é um resgate, porque Santos, espontaneamente, na década de 60, 70, pelo que eu não estava viva, tá, gente? Busquei informações na internet. Era uma cidade que tinha um desenvolvimento cultural e cognitivo-cultural muito grande. Sim. E isso atraía pessoas de fora para cá. Né? Sim. Só que quando isso foi cessado, por uma série de razões, né, que aí a gente já vai entrar em ditadura e etc., cara, isso foi estancado. E aí Santos saiu dessa cidade pujante. Eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas tinha um apelido Moscouzinha brasileira, sabe? Tinha umas coisas assim. Que era uma cidade cultural, pujante, gente da cultura, do teatro. Uma Pink Panther, que era uma boate que tinha artistas trans se apresentando na década de 70, com famílias indo lá ver, né? Para uma cidade que se tornou uma cidade incrível para você se aposentar. Isso eu ouvi muito. Né? E assim, dá uma dor no coração ouvir isso, né? Isso aqui vai atrair startup. Isso aqui não vai. Não, entendeu? Com certeza. Então, são coisas... E assim, ok, tem fases, tem estratégias de governo, etc. Só que eu tenho uma visão muito clara que o Vale do Silício só é o Vale do Silício porque a vida boêmia do Vale do Silício é incrível, a diversidade é incrível, nacionalidades, perfis. Eu acho que tem duas coisas que você falou que são muito importantes, assim, que a gente tem falado muito inovação, né? Por exemplo, dentro de uma corporação, por que uma corporação não consegue inovar hoje em dia? É porque ela não quer? Não. É por causa da cultura que ela tem. Exato. É por causa da estrutura que ela tem. Só que, assim, não adianta nada você enfiar pela goela das pessoas que elas têm que inovar. Então, por isso que a gente fala que inovação é muito sobre pessoas. Comportamento, né? Comportamento sobre pessoas. Como que as pessoas lidam ali no dia a dia, né? E essa clusterização é muito importante, né? Então, a história real ali do Vale do Silício, que depois eu aprendi, que não é a máfia do PayPal, apesar da máfia do PayPal ter ajudado Seu bastante. papel. Eles foram agentes, né? Eu acho que talvez eles tenham sido os primeiros do give back, essas coisas assim. Mas, assim, a história do Vale do Silício, gente, eu não vou lembrar o nome do laboratório, mas foi um dos primeiros laboratórios ali do Shockley lá? O Shockley Lab. Então, o criador, eu não sei se era não lembro o nome dele, mas ele... Eu vou pegar aqui. Um cara foi lá que quis criar o Shockley Lab e ele não tinha pessoas ali para poder desenvolver o que ele queria fazer. Então, ele foi nas maiores universidades ali dos Estados Unidos e começou a recrutar pessoas para irem lá para o Vale do Silício. Então, é aí que começou. E aí vem dessa conexão do que você falou, né, Lud? De você ter pessoas com capacidades diferentes, com talentos diferentes, com culturas diferentes, que se clusterizaram, né? Se juntaram dentro de um lugar e conseguiram desenvolver. E a gente vê isso muito em vários lugares, né? Por que tem um cubo, gente? Por que você precisa de um cubo em São Paulo? Para fazer isso. E está acontecendo. E está acontecendo. Por que você precisa de um hub de inovação? Mas precisa de alguém no give back lá, né? O Itaú botar dinheiro, vai lá, faz, que não sei o quê, Exatamente. Né? Só alguém puxar essa porra. Foi alguém puxar, mas precisa ter o capital. Se eu fosse herdeiro, eu já teria resolvido o ecossistema de Santos, tá, gente? Mas como eu não fui, eu tenho que trabalhar. E eu tô aqui, me ajudem a trabalhar. Tá certo. Então, pai, assim, não era guerreira, era herdeira. Se confundiu. Meu pai confundiu também, viu? Mas até lembrei da piada, né? Tô sonhando com o dia que meu pai vai falar que eu sou herdeira. Que ele vai falar, gente, tudo brincadeira pra você aprender a valorizar o dinheiro. Mas nós somos muito ricos, muito ricos, né? Não, gente. Mas, assim, é importante ter essa variedade das pessoas, né? Você ter essa diversidade de pessoas, porque pensamentos diferentes trazem ideias. Vou dar um exemplo meu e da Lud. A gente estava conversando ontem. Nath, eu penso X sobre determinado assunto e você pensa Y sobre determinado assunto. O que você acha sobre isso? Eu falei, Lud, a gente se complementa. Porque a gente vai chegar no meio do caminho para resolver isso. Então, a gente precisa ter essa diversidade de pensamentos para conseguir trabalhar.
Então, assim, as pessoas vêm sempre primeiro. Acho que as pessoas sempre vêm primeiro. Acho que teve num momento, antigamente, realmente precisava dos empregos, né? Sim. As pessoas precisavam se deslocar. As empresas também não tinham tanta mobilidade. Era outra estrutura. Hoje em dia, a gente precisa... A gente sempre precisou, né? Sim. Mas são as pessoas que começam esse movimento. Perfeito. E hoje as pessoas têm mais escolha também. É isso aí. Hoje as pessoas podem escolher mais onde ela vai trabalhar, com quem ela vai trabalhar. Uma das grandes coisas que os meus mentores sempre me falam, Natália, não é onde você vai trabalhar, é com quem você vai trabalhar. Porque onde vai trabalhar... Gente, eu sei que tem taxa de desemprego, eu sei que tem uma complexidade, eu sei disso tudo. Mas hoje a gente tem muito mais opção. Pega você e seu pai, seu avô. É muito diferente. Eles faziam carreira numa empresa. Hoje eu já estou vendo as gerações novas, elas não querem saber de trabalhar numa corporação. Então, como é que você vai trazer uma corporação para uma geração que não quer trabalhar numa corporação? Exatamente esse é o ponto. Não faz sentido, entendeu? Então, assim... eu concordo, tá, Lud? Mas eu acho que a gente ainda não está num ponto de uma curva que ela mudou totalmente. Talvez a gente esteja no meio de uma transição que a gente consegue trabalhar, mas isso não quer dizer que não tem espaço para o que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa se preparar. Eu acho que a minha grande questão, assim, e a minha grande agonia é como a gente se prepara cada vez mais para construir uma região, né? Eu não estou pensando só em Santos, uma região metropolitana da Baixada Santista, que essa capacidade de atrair talentos, ela seja muito pujante, porque a gente fez um bom trabalho de expulsar os talentos, né, nos últimos anos, então a gente precisa reconquistá-los. E outra, na pandemia, se abriu uma janela incrível, que veio muita gente interessante, ou voltou ou decidiu vir, né? Putz, aqui no Juicy Hub, já passou russo, já passou uruguaio, já passou colombiano, já passou uma finlandesa, né? Então, assim, várias nacionalidades, e eu ouvi, né? Eu ouvi da Clara, que gravou um podcast comigo, ela fala isso no podcast, inclusive, cara, eu decidi vir para Santos depois que eu vi o Juicy. Então... Porque eu vi que tinha uma estrutura, né? Que eu não precisaria alugar um escritório. Eles passaram um baita perrengue para alugar apartamento e etc. Então, assim, olha, eu vi que tinha um lugar que eu poderia me conectar com as pessoas e era do jeito que eu sempre quis. Mas aí, Lud, eu acho que é legal você trazer uma coisa que você me explicou ontem que eu não sabia, dessa questão cognitivo-cultural, sabe? E que é uma coisa que você fala muito também aqui dentro do Juicy Hub. De você não se sentir sozinho, de você se conectar com as pessoas. Porque não é só o dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que é isso que é importante. As pessoas não vêm só pelo dinheiro. Exato. Elas vêm por outras coisas. Exato. Entendeu? Porque hoje a gente tem... quem tem dinheiro tem facilidade de estar onde ela quer, a hora que ela quer, como ela quer. Eu posso dar um exemplo dos meus alunos. A gente estava conversando esses dias... Aí o fundador da universidade onde eu dou aula comentou assim, um dos alunos aqui teve aula de manhã, foi almoçar em São Paulo, tá, gente? Foi almoçar em Angra e depois voltou para uma festa à noite em São Paulo, né? Então, assim, quem tem dinheiro pode estar onde ela quer, a pessoa que tem dinheiro pode estar onde quer, como quer. Mas, assim, quais são os pilares que você falou dessa questão cognitiva cultural? Porque não é só olhar para emprego, né? Não é só olhar para o dinheiro, mas é olhar para uma estrutura como um todo. E é uma das grandes reclamações que tem aqui em Santos, né? Sim. Assim, eu sempre falo que a nossa tese aqui no Juicy Hub é essa, porque a gente está... O Juicy Hub não é um coworking, um hub de inovação só, uma plataforma de comunicação. A gente é uma solução para cidades, ponto. Né? A gente faz coisas que o poder público não consegue fazer, e a gente faz coisas que talvez as grandes corporações não tenham tempo para fazer, né? Então, meio essa lógica. Saibam também fazer. Pode ser. Eu quis ser elegante, ela foi... nossa, política, Ludmilla política, hein? Não, tô brincando, gente, jamais. Mas, assim, eu falo sempre 3 coisas da nossa tese aqui, que organizar as informações da cidade para tornar interessante. Porque, às vezes, o poder público faz um movimento incrível para trazer atrações, mas para ter rede para disseminar isso, precisa ter canais para disseminar isso, precisa ter gente olhando e mostrando como olhar a cidade também, que é o que o Juicy Santos faz desde 2011. Então, organizar as informações da cidade, criar ambientes de negócio cada vez mais, né, para dar razões econômicas para as pessoas ficarem, né? Não é só para as pessoas virem, é para as pessoas ficarem. É mais importante ficar do que vir, né? Eu prefiro que as pessoas que estão aqui fiquem do que elas fique chegando gente nova toda hora, né? As duas são importantes, mas, cara, precisa reter, né? E a última coisa é rede, esse apoio,
é essa troca, você chegar em Santos, me encontrar uma Dani Junco, encontrar pessoas que, não é que concordem com você em tudo, mas que tenham que sejam like-minded, né? Sim. Assim, que tenham uma mentalidade que encaixa, que seja uma mentalidade onde quando uma mente encontra a outra, não é uma soma, é uma multiplicação, Sim, né? sim. Uma conecta a outra e a gente... Criatividade é isso, né? Criatividade é conectar duas coisas improváveis para gerar uma coisa nova, né? Uhum. Então, eu enxergo dessa forma. E a economia dos empregos, eu acho que ela sempre vai existir, mas quando você tem uma economia 100% centrada na economia dos empregos, você tem um problema que quando essa empresa resolve sair da cidade, né, o que fica? Você gera um buraco, né? Exato. E aí eu queria comentar, Nath, uma coisa que eu falei no mais cedo do livro O Paradoxo da Prosperidade, do Clayton Christensen, que para mim eu vejo dois paralelos, né? A economia cognitivo-cultural com a inovação criadora de mercado, elas têm muita conexão. Sim. E a economia dos empregos com a com a inovação de sustentação tem muita conexão. Sim. Então, geralmente, um lugar, uma cidade 100% composta ali pela tese da economia dos empregos vai gerar muita inovação de sustentação. Sim. Né? Sim. Vai melhorar os processos e etc. Sim. Só que o que acontece na maioria dos casos da inovação de sustentação? São inovações muito drivadas para eficiência. E quando você tem inovação drivada por eficiência, talvez você não gere novos empregos. E talvez você nem... reduz o custo, né, Exatamente. Você gere mais riqueza pro dono, pro capitalista, pros acionistas, mas você não vai gerar mais emprego. Você vai gerar eficiência operacional, fazer mais com menos. Esses dias até saiu um gráfico de quantas pessoas eram necessárias para gerar, sei lá, acho que 10 bilhões. Puta, é muito bom. Muito bom. E a gente vê o gráfico assim, ó, caindo. Cada vez menos gente é necessária para gerar mais riqueza. Mais riqueza, exatamente. Então, a gente está sendo muito bom em gerar produtividade e a tecnologia vem ajudando muito nisso. Mas, por outro lado, tem essas questões, né? Então... E quando você tem uma economia cognitivo-cultural que seja muito drivada para inovação criadora de mercado, você tem criação de empregos locais, que é muito importante. Você tem, enfim, novos mercados se consolidando e se abrindo. Sim. E isso é um gerador de impacto positivo fenomenal. Com certeza. Né? E fora que você minimiza os riscos, né, Lud? Porque a gente via muito antigamente, inclusive meu marido morou numa cidade assim, que ela foi construída em volta de uma indústria. E se essa indústria sair dali, acabou a cidade, gente. Exatamente. Acabou o poder aquisitivo, acabou tudo. Aconteceu... Detroit tem meio essa lógica, né? Assim, não é Detroit? Não sei. Eu acho que é Detroit que meio falam assim, puta, tinha uma pujança econômica, depois... o México tem cases assim, por conta das montadoras, né? Entendi. O México sempre foi muito... levaram montadoras dos Estados Unidos para lá, né? Enquanto estava bom. Quando as montadoras saíram, ferrou, né? E, gente, não é impossível, tá? Porque a gente vê várias empresas morrendo, porque tá mudando muita coisa. Então, a gente precisa inovar. A gente precisa... Eu brinco com a Ludmilla, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto que é polêmico. E se acabarem os portos? Ai, meu Deus do céu. É polêmica. Tem uns 5 podcasts pra gente gravar aqui depois desse. E é possível, viu? Você fala, né, das impressoras 3D. Putz, eu queria pegar um dado aqui que é muito bom, mas eu não sei se eu anotei ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas enquanto você acha, o que eu lembrei que o interessante quando a gente fala de inovação não é a gente ter as respostas certas, a gente saber fazer as perguntas. É isso mesmo. Então, a gente tem que sempre se questionar. E se acabarem os portos, né? E se acontecer alguma... Que pode acontecer, tá, gente? Não, assim, né? Não quero trazer a visão do apocalipse, porque isso não é uma coisa que acontece do dia pra noite, isso não é uma coisa que se transforma rapidamente. Mas pode acontecer, e a gente vê acontecendo ao longo do tempo, né? A gente brinca muito, para você entender o futuro, você precisa estudar o passado. E os futuristas, né? Apesar do nome futurista, ele estuda muito o passado. Perfeito. E vem trazendo uma série de indícios de mudanças super radicais. A gente vai ver uma mudança radical agora com a inteligência artificial crescendo por causa do chat GPT e assim por diante. Então, vai ter uma mudança aí nos próximos 3 anos que vai ser muito grande. E a gente precisa estar pronto para isso. E Nath, tem uma coisa que
que você falou, né, dessa questão dos portos, eu nunca esqueço de uma visita que eu fiz para Red Hook, né? Eu sou apaixonada por Nova York, tá, gente? E a Jane Jacobs me fez entender o porquê eu gosto de Nova York. Mas tem uma área de Nova York, que é Red Hook, que era um porto de granéis. Tipo, tinham vários silos lá. E, tem um bar lá. Eu gosto muito dessa metáfora, porque é um lugar que eu fui e fiz essa sinapse meio que lá, né? Esse era um lugar que tinha uma economia e muita geração de empregos por causa do trabalho portuário, aquela coisa do estivador e tal. E, basicamente, quando teve a containerização, que é uma outra inovação gigantesca, né? Muito grande, esse lugar, basicamente, definhou. Acabou. Né? Exatamente. Só que lá tem um bar chamado Sunny's, que é um bar pitoresco daquela região, que foi fundado na época que a pujança portuária estava lá, porque os trabalhadores do porto usavam muito aquele bar. Sim. Esse bar tá lá, acho que desde 1850, 1890, alguma coisa assim. Tipo, tá lá há muito tempo. Esse bar já foi destruído por algumas vezes. Inclusive no Sandy, ele foi, tipo, absolutamente derrotado. E a comunidade fez um esforço gigante para manter aquele bar vivo, porque ele é um terceiro lugar, né? Ele é um third place, né? Daquela região. E, em compensação, o Red Hook não tem mais porto. O bar tá lá. A comunidade tá lá. Mas o porto não existe mais. A cultura tá lá, A cultura tá lá. E em algumas áreas próximas lá, eles construíram uma série de prédios, que quem me contou essa história foi a Amanda Dente, maravilhosa, que a gente chegou a visitar esse lugar também, que chama Industry City, que são vários prédios, um do lado do outro, etc., que basicamente reformula essa coisa. Na região do Porto, lá de Nova York. Na região de Red Hook. Eles inauguraram em 2018, 2019, assim, tipo, é super, um lugar relativamente recente, mas também que mostra o quanto essa área portuária lá foi ocupada por indústrias criativas, indústrias de serviço, né? Pela economia do conhecimento, que é a base da tese cognitivo-cultural. E outra coisa que eu queria falar aqui, não queria deixar de falar aqui, é que tem um olhar de mundo, né? Que quando a gente está falando de ecossistema de inovação, a gente pensa no local, não adianta, né? Sim. E a gente não pensa no local para restringir ao local, né? As empresas que nasceram no Vale do Silício hoje estão no mundo inteiro, né? E geram muitos empregos locais, né? Sim. A gente tem que lembrar disso sempre. Mas a gente tem uma questão ainda não tão bem resolvida, que a gente não calcula a economia do mundo a partir do nível de cidades. A gente sempre tem o olhar de satélite, né? Então, quando a gente pensa no Fórum Econômico Mundial, na ONU, no Banco Mundial, é tudo olhar de satélite. Sim. Né? Olhar o todo, Olhar o todo, exatamente. Então, cada vez mais, isso é uma paixão muito que eu tenho, assim, como a gente olha essa questão sempre a partir do olhar das cidades, né? E os ecossistemas de inovação fazem isso muito bem. O que mais, Nath, pra gente fechar aqui? Porra, foi longo esse papo. Foi longo, mas foi bem legal, né? Eu quero olhar a cara da Amanda e do Gusta aqui, se eles estão... A Amanda fez assim, aprovado. Selo Amanda de aprovação. E é mais exigente que eu, viu? Gente, isso é porque eu nem tomei vinho, né? A gente tem que gravar um podcast bebendo. Nossa! Cara, à noite. Mas gente, tem que a Ludmilla diz que não bebe. Eu quero ver ela beber, hein? Olha, eu bebo uma caipirinha e já fico totalmente bêbada. Então, ó, vai ficar doida. É que eu sou a pessoa que não pode começar uma coisa, entendeu? Por exemplo, maconha, eu nunca usei. Por que eu nunca usei? Porque se eu começar, meu filho, né? Eu acho que Ainda bem, eu sou dessas também. Não, imagina, tem gente que fala pra mim, Lud, se você usasse drogas, fudeu. Mas é isso aí, gente. Não, legal, mas a gente faz sim. Mas eu acho que assim, a mensagem principal a gente passou aqui, né? A importância da gente ter esse ecossistema concentrado, né? Como um pilar sustentável para a criação das cidades, para inovação, enfim, isso é importante. E o ecossistema, ele não é um player, não é uma pessoa. Não é um CNPJ. Não é um CNPJ, né? Não é um chapéu, né? No mundo corporativo a gente fala dos chapéus. Sim. Não é um chapéu. São várias pessoas, são vários players. Então, não adianta a gente investir em um chapéu só, o corporativo, por exemplo, que foi essa discussão que a gente teve aqui,
e esquecer dos outros, porque a gente precisa. Aqui no Juicy Hub mesmo, a gente brinca muito, eu brinco muito com a Lud, a gente precisa dos estudantes aqui com a gente. A gente precisa das pessoas jovens aqui com a gente para criar junto com a gente. Porque a gente tem o conhecimento e a gente precisa ter o give back, repassar esse conhecimento para essas pessoas. Então, sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Sem recursos financeiros a gente também não consegue fazer nada. Então, não é um olhar direcionado para um ponto só. Porque é uma aposta só. Você vê, quando você investe em alguma coisa, você não investe em uma coisa só, né? Você tenta diversificar, você tenta, né, diminuir os riscos olhando por todo, né? Você investir num negócio só é muito difícil. Imagina, quando a Apple estava começando, assim, poucas pessoas acreditaram na Apple quando estava começando. Poucas pessoas acreditaram no Facebook quando estava começando. Na Uber, né? No Uber. Então, assim, tipo, é você conseguir olhar o todo e entender que tem um conjunto de fatores que acabam alavancando. E é possível, sim, a gente precisa tracionar, a gente precisa ganhar tração. E foi muito o que virou a roda em Sorocaba. A gente ganhou tração, a gente teve consistência, a gente teve sequência e a gente viu as pessoas se reunindo, né? A comunidade, né, que o pessoal fala tanto, acabou se reunindo por causa disso. Ela começou a entender que era benéfico estar junto. Não era estar junto só para papear, mas que era benéfico pela troca, pela sinergia, pelo aprendizado. E a gente viu muitas startups crescendo bastante ali por causa dessas conexões. E hoje em dia, tanto o André, né, que vai estar aí no dia 16, é uma das pessoas que fala, nossa, Nath, eu sinto falta desses tempos porque me ajudou muito, eu trabalhei muito, eu consegui conectar com outras pessoas, aprendi pra caramba. Sim. Por essa troca. É claro que sempre tem que ter alguns doidos, tipo eu e a Ludmilla, que encabecem, né? Que consigam dedicar um tempo para isso. A gente precisa dessas pessoas, eu não acho que é só a gente. Não é. A gente precisa dos empreendedores aqui da região se conectando. A gente precisa das grandes corporações das também. Das grandes corporações fazendo também. parte aqui, das universidades, né? Do governo, né? E aí eu acho que, assim, é bom botar que as grandes corporações, elas não estão só como benfeitoras. Sim. Elas têm necessidade, gente. Sim. Tem necessidade. Tudo o caso da Mas Kodak. Tem que ter give back também. Tem que aproveitar a inovação como gerador de riqueza dentro da organização. Com certeza. Para conseguir projetar o futuro. Com certeza. E hoje, assim, se você não está olhando para isso, é muito provável que você não resista ao longo dos tempos, em termos de corporações, né? Eu dei uma palestra aqui, Nath, que 49% dos executivos brasileiros... Não, dos executivos do mundo, desculpa. Acreditam que os seus negócios, os negócios que eles estão liderando, não vão ser sustentáveis nos próximos 10 anos. Então, já tem consciência de metade das pessoas, Já tem consciência. Inclusive, dizem que é a metade da Forbes 50 que vai morrer aí pelo caminho, Nossa, né? bate o número? Não, eu não lembro do número exato, mas era um número meio bizarro, assim, que você olha a Forbes 50, as 50 empresas mais valiosas do mundo, você vê as maiores, Apple, Google e assim por diante, falam que acho que é metade vai morrer aí nos próximos 30 anos, por aí. Caraca. Então, não é o apocalipse, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, tem que... Não, vem novos negócios, né, gente? Tem que pavimentar o futuro, né? Eu acho que é isso. A Kodak morreu porque veio o smartphone, né? A Blockbuster morreu porque veio a Netflix. A gente só precisa estar pronto. E a Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix. Teve a chance. Mas isso a gente já fala em outro podcast, A gente já fala em outro podcast. Tem muitos podcasts aqui prometido. Nath, quero agradecer você estar aqui. Quero pedir de novo para você seguir a Nath no @inovando_com_Nath. Ela também está aqui no Juicy Hub, @juicyhub.com. A gente tem muita coisa para fazer, muitos projetos. E para você que está vendo aí, está falando assim, tá, mas eu não entendi muito bem, né? Estão falando de ecossistema de inovação, deixa eu ver isso como funciona na prática. Vem aqui pro Juicy Hub, vem passar aqui um dia com a gente, vem no Juicy Café tomar um café para você observar. Hoje, por exemplo, é um dia que tá lindo aqui, né? Tem gente muito diferente, de muitas indústrias diferentes aqui hoje, trabalhando nos nossos mesões e nas baias, né? Muita gente interessante circulando aqui hoje. Então, vem ver isso como acontece na prática e também não deixa de participar dos eventos. Exatamente. Ah, mas eu não posso estar no Juicy Hub ainda por uma questão de tempo financeira. Tá bom, mas tem muito evento, um calendário bem recheado aí que você consegue conferir no nosso site.
Saiam da toca. Maravilhoso. E assim a gente fecha mais esse JuicyCast. Não deixa de seguir aqui o canal, de dar avaliação lá no seu player favorito, se você estiver vendo no Spotify, no Deezer. Deixa a sua avaliação e não deixa de comentar o que você achou, se você concorda, se você não concorda. A gente quer estar sempre aberto aí para ouvir opiniões diferentes da nossa, porque é isso que faz o ecossistema ser bom, né, Nath? É verdade. Obrigada pelo convite, Lud, foi ótimo. Esse é o primeiro de vários que a gente vai fazer, né? Então... Eu quero uma data já, porque é muito bom conversar com a Nath e mais pessoas precisam ouvir essas conversas. Vamos deixar já aí marcado e convidar o pessoal, reforçar o convite para virem para os nossos eventos, gente, que é importante sair da toca. As coisas só acontecem fora de casa, né? À toa que o Steve Blank fala get out of the building, saia do prédio. Então, você precisa falar com seus clientes, você precisa fazer conexões. Acho que uma das principais dúvidas que eu recebo é como é que eu arranjo um sócio? Aqui, gente, no DC Hub. E às vezes o sócio não pode ter um perfil bem diferente do teu e vai complementar. Então, venham para os eventos, porque isso é que vai fazer a roda girar, é isso que realmente vai trazer resultado para o que a gente está fazendo aqui. É isso, gente. Até o próximo JuicyCast.